Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade amiga possa nos abençoar, nos amparar e nos fortalecer nessa noite. Vamos abrir o Evangelho para que a gente possa ir acalmando os nossos corações, nossos sentimentos, e vamos fazer a leitura do Evangelho, fazer a nossa prece para assim podermos iniciar o nosso estudo. Abrimos no capítulo 17, item 4. Os bons espíritas. Eu vou ler apenas um trechinho para nós fazermos a prece. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam vacilo. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmo. A que atribui isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras, que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesmo e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Vamos agora, meus irmãos, fazermos a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizarmos a figura amada e querida do Mestre Jesus e orarmos assim. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, amigo de nossas almas, querido Clarencio, patrono Senhor da casa, a qual todos nós somos filiados e a qual todos nós amamos, Senhor. Queridos benfeitores espirituais, socorristas, ligados àquela casa de amor e de luz. Nossos guias e mentores espirituais, Senhor. Que todos nós possamos estar envolvidos na vibração de amor, na vibração de paz, na vibração, Senhor, de muito fortalecimento espiritual e moral, Senhor Jesus. Que possamos nessa noite aproveitarmos, Senhor, esses estudos que tanto nos esclarecem e que tanto nos pacificam, Senhor, para continuarmos firmes com coragem, vencendo as nossas lutas diárias, Senhor, na atual encarnação. Que seja em nome do Mestre Jesus, amigo de todos nós, em nome de Deus, nosso Pai, em nome dos nossos guias e mentores espirituais, em nome do nosso querido Clarencio, que pedimos a permissão a toda essa espiritualidade amiga, para que possamos dar, Senhor, por iniciado, mais um estudo, Senhor, do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Então, companheiros, hoje nós vamos estudar no Livro dos Espíritos, as questões vão da 817 a 822. Nós continuamos falando sobre lei de igualdade. Aqui nós vamos falar sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, só para nós refletirmos um pouco em relação a isso, todos nós, quando encarnamos e reencarnamos, o objetivo da nossa encarnação, que está descrito na pergunta 132, que eu vou ler só falar um trechinho, qual o objetivo da nossa encarnação? O objetivo da nossa encarnação, descrita pelos Espíritos, é que nós cresçamos espiritualmente, ou seja, vençamos todas as nossas dificuldades, todas as nossas problemáticas da caminhada e que nós possamos alcançar um rumo. Que rumo é esse? O rumo é o nosso crescimento espiritual. E quando nós pensamos na questão de igualdade, né, o que seria, né, a questão mesmo só da gente falar da palavra, né, igualdade, que eu fui buscar no dicionário. Fato de não se apresentar diferença de qualidade ou valor. Direito é aquilo que é justo, reto e conforme a lei. Então, nós entendemos que o espírito, ele para vivenciar as diversas situações de sua vida, ele precisa encarnar em corpos diferenciados, com gêneros diferenciados,
justamente para que ele experiencie diversas situações. Então, fazendo uma retrospectiva histórica, nós vamos ver que em diversas épocas, em diversas sociedades, nós temos um predomínio do poder, né, do homem em relação à mulher. E aí nós paramos para poder analisar e entender que na lei de Deus não existe diferença entre homem e mulher. Existem espíritos que precisam vivenciar as diversas experiências. Ora encarnando no corpo de homem, ora encarnando no corpo de mulher, tá? E para isso, os espíritos falam ali, existem atribuições diferentes. Essas atribuições diferentes não nivelam, né? Vamos dizer assim, o homem estar acima da mulher. Quando ele fala funções diferentes, né? Embora muitas mulheres não querem ser mãe, é um direito, mas aqui a gente está falando sobre funções. O corpo da mulher é uma estrutura fisiológica, né, de organismos. Aquele corpo é preparado para aquela função de ser mãe, né, de gerar ali um dia um feto, um embrião, posteriormente um feto, um bebê. Já estruturalmente, né, hormônio, questão de hormônio, o homem já não tem essa estrutura, porque ele tem outras aptidões, né, outras funções a serem ali estabelecidas, mais ligadas à força muscular. E isso os fisiologistas falam pra gente, a questão da estrutura do corpo da mulher e do homem. O homem, ele tem mais a força física, mas não quer dizer que a estrutura dele seja aquela força mais física, que por ele ter essa força física, ele deva exercer uma dominação perante a mulher. Então, nós vemos durante as várias sociedades, você tendo o quê? Essa luta por direitos iguais. Que a gente não fica aqui só falando da questão de direitos de mulheres, que é direito das questões iguais, das etnias, de todas as outras vertentes também. Por que a sociedade sempre busca os direitos iguais? Porque é o correto. O correto não é, como em outras sociedades atrás a gente via, se escravizar alguém pela sua etnia, ser diferente. Isso não é o correto. O correto é nós vivermos pensando no seguinte, eu preciso fazer ao meu semelhante aquilo que eu acredito e aquilo que eu sei que deve ser feito. Como é que a gente sabe essa questão do que deve ser feito? Eu preciso fazer ao meu semelhante agir da forma como eu gostaria que agissem comigo. Se eu tivesse em tal ou tal função, eu estivesse em tal ou tal posição, fosse assim ou da outra forma. Então Jesus, ele traz para a gente o conceito, né, para nós não olharmos a aparência física, a questão do gênero, nada disso, mas para nós olharmos o ser humano. Como eu preciso agir com aquele ser humano? Eu preciso ter respeito. Porque ampliando essa lógica da reencarnação, nós entendemos que todos nós iremos passar pelas diversas condições. Então, hoje, né, os opressores podem estar amanhã na mesma figuração que os oprimidos vivem, porque essas funções elas se modificam. Então, por isso que Jesus fala pra gente, trata o outro como você queria que o outro te tratasse. Porque no dia que você estiver naquele posicionamento do outro, você também vai gostar que ele trate com respeito e principalmente com compaixão. Então, são questões que a gente vê dentro da nossa sociedade, essas lutas, né, sempre para o quê? Para buscar essa igualdade, né, entre os sexos. E é interessante para a gente poder ver que no Brasil, né, mais ou menos em 1927, na década de 30, que você começa a ter o voto feminino, as mulheres podendo votar, né? Então a gente começa a se pensar numa questão de montar uma sociedade que não seja uma sociedade que pense somente no
vamos dizer assim, no colocar o homem numa posição de destaque. Porque tanto homem, tanto mulher são espíritos, antes de tudo. Então, a inteligência, ambos têm essa inteligência. Ambos têm possibilidade e potencialidade de crescerem, seja numa área de trabalho, seja em qualquer outro ambiente. Se a gente parar para poder analisar, né, historicamente, a nossa sociedade muito ainda machista, patriarcal, historicamente você vê, não só na nossa sociedade, outras sociedades também, esse predomínio muito grande. E muitas das vezes oprimindo muitas mulheres, com a questão dos salários. Até hoje a gente tem uma luta muito grande por salários iguais. Dias nós vemos dentro da nossa sociedade homens e mulheres fazendo as mesmas funções, trabalhando as mesmas horas, ocupando, utilizando, vamos dizer assim, das mesmas aptidões, só que a mulher recebe menos. E quando a gente para poder analisar a lei de Deus, não existe preferência na lei de Deus. Essas diferenças, esses privilégios, eles são realizados na lei humana. A lei divina não existe privilégio. Na lei divina não existe Deus vai privilegiar esse em detrimento do outro. Não. A lei ela é única e ela é justa e ela tem que ser cumprida por todos os espíritos da mesma forma, da mesma maneira. E é interessante para a gente poder analisar em relação a isso, porque muitos, durante as encarnações, a gente consegue perceber essa busca pela liberdade, né? E muitas das vezes, né, as mulheres precisam tomar esse cuidado, que entre essa busca pela liberdade, começa-se muitas das vezes a querer fazer e a tomar determinadas, vamos dizer assim, a tomar determinadas situações, fazer determinadas coisas que não compete a igualar, e sim a rebaixar. Então a gente tem que tomar o cuidado com isso. Lutar por igualdade é lutar por direitos iguais. Não quer dizer que a mulher ela tenha que fazer e agir da mesma forma que o homem, não. Agora, lutar por direitos iguais é ter os mesmos direitos de salário, é ter os mesmos direitos de vida que o homem. Mas não quer dizer que o que a mulher vai ter que fazer tem que pensar e fazer e agir do mesmo modo que o homem. Isso não garante dizer que a gente tem que ter os direitos iguais, né? Como os espíritos falam ali pra gente, essa caracterização de funções diferenciadas. Então a gente precisa analisar que para se ter essa igualdade, primeiramente começa numa educação. E essa educação somente nas mulheres? Não, educação também nos homens. Homens e mulheres, né? Principalmente os homens precisam se educar através da família, vencendo alguns preconceitos impostos na hora da educação, né? Por exemplo, né? A criança, o menino, ele já tem que aprender desde pequeno a lavar louça, auxiliar nos trabalhos domésticos, porque culturalmente isso é passado. Não, os trabalhos domésticos são para as mulheres. Não. Tanto o homem quanto as mulheres devem trabalhar, vamos dizer assim, nas questões domésticas. Porque isso não diz respeito a somente as mulheres. Não, isso diz respeito ao espírito. O espírito ser útil, o espírito ajudar, né, aquelas pessoas que moram ali com ele. Então, mas muitas das vezes, esses tipos de comportamentos, eles são passados, vamos dizer assim, culturalmente falando, nessa educação que nós damos aos nossos filhos, e muitas das vezes ali a gente está reforçando comportamentos equivocados. Porque nós aprendemos assim, né, e achamos que tem que ser assim. Primeira coisa para a gente igualar, para a gente trazer essa igualdade entre homem e mulher, é na educação. É trazer essa educação igualitária para os jovens. É mostrar para o menino que ele deve e que ele pode ajudar nas tarefas domésticas também.
Muitas das vezes foi colocado muito tempo atrás que o homem não chora. Por que o homem não chora? Né? O choro é uma forma de você demonstrar emoção. Então, culturalmente, foi feita essa questão de que não, o homem não pode chorar, porque o homem tem que ser forte. Não, o homem pode, deve chorar. Mostrar as suas emoções, mostrar a sua sensibilidade. E tudo isso, gente, mostra pra gente nas modificações na educação da sociedade como um todo. Precisamos rever alguns valores que são impostos para nós, que homem tem que agir dessa forma e mulher tem que agir dessa forma. Se queremos uma igualdade, primeiramente, ambos precisam se respeitar e ambos precisam se ajudar. É muito interessante nessa parte aqui do Obras Póstumas, onde Kardec vai falar da liberdade, igualdade e fraternidade, né, que são dizeres representados na bandeira da França, que trazem o cunho do lema da Revolução Francesa. Eu vou ler alguns trechinhos aqui para a gente ir comentando. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essas três palavras são, por si sós, o programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade, se os princípios que elas representam pudessem receber inteira aplicação. Então, quando a gente conseguir ver numa sociedade onde esses padrões de cunho moral forem realmente respeitados, não vai haver mais desigualdade em nenhum tipo de âmbito. Seja desigualdade de gênero, desigualdade social, não vai haver mais nada disso. A fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres do homem, uns para com os outros. Ela significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência e caridade evangélica. Por excelência, é a aplicação da máxima: agir para com os outros como queremos que os outros agissem para conosco, o oposto do egoísmo. Então, por que muitas das vezes houve esse predomínio, não ocorre esse predomínio, né, em alguns países, principalmente como a gente vê a Arábia Saudita, alguns do Oriente Médio? Por causa do egoísmo. O egoísmo, o ser masculino, ele se vê como um ser superior ao ser feminino. Então, pelo egoísmo, ele preza pela opressão. E aqui ele vem falando que a fraternidade é uma das formas de nós nos vermos como irmãos e assim estabelecermos o bem para qualquer pessoa que esteja próxima a nós. E aqui ele vem falando mais à frente: a liberdade. A liberdade, dizemos, é filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade legal e não da liberdade natural, que é do direito imprescritível para toda criatura humana, desde o selvagem até o homem civilizado. Então, ou seja, liberdade. Liberdade não é achar que eu posso fazer tudo, não é isso. É a liberdade com responsabilidade. É naquela questão que a gente falou das mulheres. Muitas das vezes, por essa busca da liberdade, a mulher muitas das vezes quer fazer situações que não era uma forma de liberdade, sim uma forma de escravização. A liberdade é você lutar pelos seus direitos de uma forma consciente. E muito mais do que isso, você saber pautar os seus direitos e também realizar deveres. Porque muitas das vezes, por essa busca da liberdade, todos nós, de uma forma geral, só exigimos os nossos direitos. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter o direito disso, disso, daquilo. Mas liberdade está embutido em direitos mais deveres. Isso que a gente deve sempre pensar. Eu também tenho. Para eu conseguir uma liberdade X, eu preciso tal, eu tenho um dever tal, eu tenho que realizar esse dever tal. Isso eu consigo realizar essa questão de liberdade. E aqui os Espíritos falam também, considerado do ponto de vista de sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha. É a base. Sem ela, não poderiam existir nem igualdade nem liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é a consequência das duas outras. Então, esse princípio, liberdade, igualdade e fraternidade, é o princípio que vai unir
todos os povos, que vai unir todas as sociedades, que não vai mais separar, que não vai mais oprimir, que não vai mais julgar, e sim ver o outro como um irmão, que é a busca que todos nós estamos durante séculos e séculos e séculos. E durante essas vertentes, nós sempre vemos, muitas mulheres, grandes mulheres, lutando por essa igualdade, mas também temos muitos homens dando os braços e lutando também por essa igualdade de gênero. Porque a luta é de todos, não é somente das mulheres, é dos homens também. E muito interessante para a gente relembrar da nossa querida Malala. A Malala, ela é paquistanesa, e um dos crimes que a Malala cometeu no Islã foi que ela queria estudar. Sociedade muito fechada, né? E ela queria estudar. Então o Talibã, que era um grupo contrário, não aceitava, né, a Malala estudar. E já tinham falado para ela que ela parasse com essa ideia. Eles não aceitavam mulheres também nos estudos das escolas. Mas a Malala, a mãe da Malala, o pai da Malala tinham um pensamento diferente. Olha a questão como eu estou falando, né? A questão da importância também do papel do homem nessa luta pela igualdade. E o pai dela tinha um pensamento totalmente diferente daquela sociedade em si. E ele incentivava a filha tanto a estudar em casa e também a estudar, né, quando ela podia ir à escola. Só que ela sofre um atentado. E nesse atentado ela toma um tiro na cabeça. Só que a Malala está, graças a Deus, ela ainda está encarnada e ela luta até hoje pelo direito das meninas, mulheres paquistanesas ao estudo. Porque ela diz que o estudo deve ser um direito de qualquer ser humano. Então, quando a gente faz uma luta por igualdade, não é somente a igualdade da mulher dentro de uma sociedade, mas é uma igualdade de qualquer corrente dentro de uma sociedade que tenha discriminação. Por exemplo, direito de negros ao estudo, qualquer corrente que tenha essa discriminação dentro de uma sociedade. Então é algo que a gente precisa realmente pensar e refletir sobre as questões. O que eu estou fazendo? Quais são os meus pensamentos, os meus sentimentos para poder lidar com esse ideal de liberdade? Né? Quais são os meus pensamentos e sentimentos para poder lutar? Porque a luta é de todos nós, não é somente de um. Muitas das vezes eu posso não estar inserido naquele contexto, mas de certa forma eu devo lutar por aquelas pessoas também. Porque aquelas pessoas ali que estão inseridas naquele contexto são meus irmãos de caminhada. É para isso que nós devemos pensar, companheiros. Então o Espiritismo amplia a nossa visão e nosso sentimento para nós não nos vermos como homens e como mulheres, mas nos vermos como espíritos. A busca de uma sociedade mais justa, a busca de uma sociedade mais humana e a busca de uma sociedade com direitos iguais, porque são direitos prestados na lei de Deus. A lei de Deus, ela quer que nós nos respeitemos, que nós valorizemos uns aos outros e não que nós, muitas das vezes, abafemos o sonho de uma pessoa por ela ser de uma etnia diferente ou por ela ser de um gênero diferente do meu. Então são coisas que a gente precisa pensar e refletir na nossa vida e no nosso dia a dia. Né? Qual o papel que eu represento dentro da minha sociedade? E o que eu posso fazer na minha sociedade para transformar a minha sociedade para melhor? Porque a sociedade só se transforma para melhor a partir do momento que eu entendo que valores que eu devo buscar, que valores que eu devo seguir. Jesus, o papel de Jesus era de um ser moral. O papel de Madre Teresa de Calcutá era de um ser moral. O papel do nosso querido Francisco Cândido Xavier era de um ser moral. Independente do gênero ao qual eles representavam, o que eles representavam para todos nós e representam é a moralidade na sua plenitude. Então nós devemos trabalhar os conceitos de moral dentro de nós. Independente aonde eu estou inserido, em que contexto eu estou inserido. Trabalhar a moralidade. Porque quando eu trabalho a moralidade,
eu consigo entender tudo o que ocorre à minha volta. Eu consigo entender as dores do outro. E eu vou tentar de todas as formas ajudar que as dores daquele outro companheiro, meu irmão de caminhada, possam ser amenizadas por um gesto, por uma palavra, por uma atitude minha. Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter força, possamos ter coragem, possamos nos vermos como irmãos e sentirmos realmente essa união dentro de nós. E não mais nos segregarmos, não mais nos rotularmos e nos vermos como irmãos. A necessidade do outro pode não ser a minha necessidade, mas eu tenho que respeitar o outro. Eu tenho que me colocar no local do outro. E é isso que Jesus espera de todos nós. Que tenhamos força, que tenhamos coragem, que tenhamos fé e muito Jesus na nossa caminhada, para que possamos lutar sempre, mas que a luta seja sempre com Jesus, equilibrada e dentro das leis do Pai. Que Jesus nos abençoe, que Clarencio possa continuar nos envolvendo, nos protegendo e nos orientando. Vamos fazer a nossa prece para que a gente possa encerrar o nosso estudo. Senhor Jesus, querido Mestre, Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, espiritualidade amiga, que possamos agradecer por esses momentos de paz, por esses momentos, Senhor, de equilíbrio, por esses momentos de força espiritual que sentimos, Mestre, junto à Tua presença amada e querida de todos nós. Que a espiritualidade amiga, Senhor Jesus, possa nos proteger, possa nos sustentar e possa nos amparar, Senhor. E que possamos, Mestre, estarmos muito sintonizados a Ti, sintonizados a toda a espiritualidade amiga, Senhor. Para que, Senhor, tenhamos sempre força e ânimo para vivenciarmos as lutas do dia a dia, mas com coragem, Senhor. Porque todas essas lutas servem para o nosso crescimento espiritual e moral. E conseguiremos, Senhor, vencê-las e conseguiremos, Senhor, avançar junto ao Pai, rumo ao Pai. Que seja em nome do Mestre Jesus, em nome do nosso querido Clarencio, em nome de Deus nosso Pai, dos benfeitores espirituais de cada um de nós, que pedimos a permissão à espiritualidade amiga, para que possamos dar por encerrado, Senhor, mais um estudo da noite de hoje. Sê conosco, meu Pai, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, Senhor Jesus, que todos nós possamos sentir sempre a presença amiga de Jesus nos nossos corações. Uma ótima noite para todos vocês.